Fala pessoal, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte, uma grande expectativa paira sobre o país. Jair Bolsonaro será ou não preso hoje? Ele foi ameaçado de prisão pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o acusou de ter descumprido medidas cautelares impostas por ele. Então todos os jornais só estão falando nisso, todo mundo está na expectativa do despacho de Moraes. Os apoiadores do ex-presidente, assim como ele mesmo, todo o entorno político, está todo mundo atônito, esperando aí a decisão de Moraes sair. Já os apoiadores do presidente Lula já compraram aquela cervejinha, aquele churrasco, esperando a decisão do Moraes. Mas a realidade é a seguinte, dessa vez o ministro fez uma grande lambança, Moraes fez lambança e não poderá prender Bolsonaro. Bolsonaro vai continuar solto. E olha, essa lambança do Moraes foi muito criticada, até por jornais de esquerda, jornais aí que costumam sempre criticar Bolsonaro e apoiar Moraes, dessa vez estão descendo a lenha no Moraes. Houve também um racha na primeira turma do STF, apesar que a maioria estão com Moraes, né? A primeira turma é composta por Moraes, Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, tem também o Flávio Dino, tem a Carmen Lúcia e o ministro Fux. O Fux é o que está falando abertamente contra essas decisões de Moraes. Ele acha que o Moraes está pegando muito pesado, está extrapolando os limites da Constituição. Mas afinal, qual foi a lambança que o Moraes fez? Ele impôs medidas cautelares a Bolsonaro, como não se aproximar de embaixada, não ter contato com outros envolvidos no processo, inclusive com seu filho Eduardo, e colocou também uma tornozeleira em Bolsonaro. O ex-presidente também não pode sair de casa à noite. Às 7 horas ele tem que se recolher e só pode sair 6 horas no outro dia. Mas durante o dia, o Bolsonaro pode ir para onde ele quiser. E ele decidiu então ir no Congresso. Chegando lá, fez um desabafo, mostrou sua tornozeleira e falou que é um absurdo, que era uma grande humilhação. E esse vídeo acabou indo parar na mesa de Moraes. Na ânsia de mandar prender Bolsonaro, Moraes resolveu pedir esclarecimentos porque Bolsonaro estava descumprindo as medidas cautelares. Mas é aí que está a lambança. Bolsonaro não descumpriu nenhuma medida cautelar. A proibição imposta por Moraes era que Bolsonaro parasse de postar em suas redes sociais. E ele não fez isso. Além de não postar nada nas suas redes sociais, Bolsonaro proibiu que seus assessores também postassem o nome dele. Ou seja, Moraes pediu explicações de algo que ele nem tinha determinado. Inclusive, Bolsonaro chegou a cancelar algumas entrevistas, temendo estar descumprindo medidas de Moraes. A defesa, inclusive, respondeu Moraes do que exatamente Bolsonaro pode ou não fazer. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro busca uma manobra constitucional para continuar como deputado federal. Como a maioria já sabe, Eduardo se afastou por 120 dias, tirou uma licença e foi para os Estados Unidos. Porém, ele não pretende voltar de lá, porque se ele voltar, provavelmente ele será preso a mando do ministro Alexandre de Moraes. Foi aí que surgiu uma brecha na Constituição para que Eduardo continue como deputado, ficando lá mesmo pelos Estados Unidos. Para quem não sabe, ele poderá perder o seu mandato se ele faltar 1/3 das sessões na Câmara. Ou seja, de 30 sessões, se ele faltar 10, sem nenhuma justificativa, e isso já configura motivo para ele perder o mandato. Porém, se ele for nomeado para um cargo de secretário estadual ou federal, ele pode continuar faltando o tanto que ele quiser, sem necessidade nenhuma de se explicar. Como no governo federal isso já está descartado, porque o Lula é o presidente, jamais ele daria um cargo a Eduardo Bolsonaro. Porém, isso pode ser feito por qualquer um dos governadores estaduais que são a favor do Bolsonaro. O artigo 56 da Constituição brasileira garante que um deputado que for nomeado secretário estadual pode faltar o tanto que precisar na Câmara e não dá explicação nenhuma, ele continua com o mandato dele. E o mais provável a fazer isso é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Por mais que eles tiveram alguns atritos aí, eu acho que isso não será empecilho, porque o Eduardo Bolsonaro já é deputado pelo estado de São Paulo. Ele foi o 3º deputado mais votado, ficando apenas atrás de Carla Zambelli e Guilherme Boulos. E querendo ou não,
isso é uma vantagem para o Tarcísio, porque ele nomeando o Eduardo Bolsonaro, o Eduardo teria que trabalhar nos Estados Unidos a favor do governo de São Paulo. Aí que é a vantagem. O Trump gosta muito do Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio teria um elo direto para resolver os assuntos dele, diretamente com a equipe de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Esse seria o melhor caminho para Eduardo Bolsonaro não perder seu mandato. A outra solução, que alguns deputados estão até tentando, é aumentar essa quantidade de dias que um deputado pode tirar sua licença. Ao invés de 120, 240 ou até mais aí. Porém, isso vai ser difícil de caminhar lá na Câmara. E a terceira opção, que não é descartada por Eduardo Bolsonaro, é sacrificar mesmo seu mandato e ficar quieto lá nos Estados Unidos, trabalhando contra o governo Lula e contra o STF. Então é isso, galera. Dessa vez o Moraes fez uma lambança e, pelo menos por enquanto, não pode prender Bolsonaro. E se você está gostando dos meus conteúdos, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe nossos vídeos. Grande abraço e até a próxima!